Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para tratar do nosso conteúdo, a ação de impugnação de resultados, anulação do campeonato, perda de todos os pontos, eliminação do campeonato, rebaixamento de divisão e devolução dos prêmios. Auto Esporte Clube Desportiva Guarabira ingressaram conjuntamente no Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, TJD, DF, da Paraíba, calcado nas seguintes razões. Nós ingressamos, nesse caso, é o segundo processo. O primeiro processo foi com relação ao arbitral, com pedido de liminar, e até então não houve nenhum posicionamento em relação a esse processo. Ingressamos com o segundo processo, com relação ao Campeonato Paraibano de 2018, campeonato qual está ainda, que permanece sob investigação. Então, já punimos os árbitros por recebimento de vantagens indevidas, já punimos e banimos os dirigentes de clubes e de órgãos, e agora, através desse processo, nós solicitamos juridicamente a punição dos clubes envolvidos, que foram os verdadeiros beneficiados. E a gente precisa lutar para moralizar o futebol paraibano e provar de que o crime não compensa. Se assim a gente permanecer, a gente vai pautar o futebol paraibano pela corrupção. Corrupção essa que a gente luta tanto do contexto nacional, e a gente quer que não seja impregnado no nosso esporte. Que o esporte seja uma ferramenta social e honesta. E precisamos também solicitar muita atenção do procurador, Dr. Fernando Shoa, para que dê a atenção necessária aos processos, até porque o primeiro não houve nenhum posicionamento, repito, e esse segundo a gente precisa tratar com a seriedade de que o tema é abordado, ou seja, corrupção, organização criminosa. Então, a gente está aqui gerando o nosso próprio conteúdo acerca dos processos, acerca do que está acontecendo no futebol da Paraíba. Não podemos tratar como se nada tivesse acontecido ou como se nada estivesse acontecendo, ou tratar como um fato consumado. O que for necessário ser feito através de Auto Esporte Clube Desportiva Guarabira em relação a isso, nós vamos lutar e vamos permanecer lutando pela moralização do futebol paraibano. Então a gente não pode tratar do campeonato de 2019 enquanto o campeonato de 2018 estiver sob investigação e os envolvidos, ou seja, os clubes envolvidos, não estejam devidamente punidos. Aqui com a palavra o nosso amigo Domingos da Desportiva Guarabira. Pegando aqui as suas palavras, né, frisando também, pedindo realmente ao presidente do tribunal que realmente veja, né, com rapidez, justamente essa parte de julgamento das atenções merecidas que tanto a desportiva como o auto esporte precisa para que tenha uma moralização do futebol da Paraíba. E não é admissível que o torcedor, né, aquele que paga seus impostos, aqueles que vão ao estádio, ele seja enganado com essa prática que estava acontecendo no futebol paraibano. Esperamos que realmente, dentro de poucos dias, né, tenha essa atenção, que a gente possa realmente obter esse resultado, para que a gente possa, no próximo ano, colocar as nossas agremiações para atuar em campo e sim um novo campeonato que seja moralizado. Nosso advogado contratado, Dr. Vator Rodrigues, agora vai tratar um pouco do detalhe técnico do processo em si, para que o nosso torcedor e a imprensa e a coletividade, a comunidade paraibana, tenha noção de quão importante é essa ação e os detalhes de como será a nossa estratégia jurídica e como vamos nos portar daqui em diante. Então, cumprimentar a todos os torcedores e torcedoras do estado da Paraíba, não só da Desportiva Guarabira, não só do Auto Esporte, mas todos aqueles que, de certa forma, foram lesados por uma organização criminosa formada, um núcleo central pelo presidente da Federação Paraibana, o ex-presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues, o coordenador de arbitragem do futebol, o José Renato, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, o ex-presidente Leonardo Santos, e o procurador, ex-procurador-geral, Marinaldo Barros. Eles, segundo denúncia do Ministério Público, que tramita na 4ª Vara Criminal da capital, formavam uma organização criminosa com vistas a manipular o sorteio de arbitragem
e manipular o resultado das partidas. Esse material ele foi colhido ao longo do campeonato através de autorização judicial, onde a Justiça autorizou que a Polícia Civil e o GAECO, que é o Grupo de Ação contra o Crime Organizado do Estado da Paraíba, fizesse o grampo telefônico e colhesse todas as provas referentes àquilo que vinha sendo suspeito no que diz respeito aos resultados do futebol da Paraíba. Então, com base nessa denúncia oferecida pelo Ministério Público e que tramita na 4ª Vara Criminal, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva solicitou essas provas e lá processou e julgou todos aqueles responsáveis pela manipulação do sorteio dos árbitros, pela corrupção ativa e passiva e pela manipulação do resultado dos jogos. E todos os envolvidos, com exceção do ex-presidente, que ainda vai ser julgado agora no dia 29, foram condenados. Parte deles banido do futebol, parte suspenso e também decretado uma multa pecuniária, uma multa com valores elevados que vão de 30 a 90 mil reais. Então, com base nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça da Paraíba, nós de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, da CBF, nós ingressamos com uma ação no dia 20/11/2018, o julgamento foi no dia 14/11, nós demos entrada numa ação de impugnação de resultados, anulação de campeonato, perda de todos os pontos, eliminação de campeonato, rebaixamento de divisão e devolução de prêmios. Tudo isso com base no Código Disciplinar da FIFA, que estabelece no artigo 692 que o clube ou associação ao qual o jogador ou dirigente pertencente pode ser multado e os delitos graves podem ser punidos com a expulsão de uma competição, o rebaixamento para a divisão inferior, perda de pontos e a devolução de prêmios. Isso está no artigo 692 do Código Disciplinar da FIFA. Eu repito, os delitos graves podem ser punidos com a expulsão de uma competição, no caso seria a expulsão da competição Campeonato Paraibano de Futebol de 2018, o rebaixamento para a divisão inferior, no caso da primeira divisão para a segunda divisão, a perda de todos os pontos do campeonato e a devolução de prêmios. Eu quero lembrar que o Campeonato Paraibano de Futebol Profissional de 2018 era também classificatório para a Copa do Nordeste, a Série C e D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E todos esses eventos, eles têm a premiação, existe cotas de participação que são dadas a esses clubes. Então, essa ação ela foi impetrada, primeiro, contra a Federação Paraibana de Futebol, porque a pessoa do ex-presidente é apontado, inquinado pelo Ministério Público na denúncia como sendo o chefe de uma organização criminosa e, portanto, vai ser julgado ainda pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E a federação, segundo o procurador, doutor Júlio Paulo Melo, ele diz claramente que a própria federação é que se encarregava de promover a corrupção no futebol da Paraíba. Então, é uma acusação seríssima que está, inclusive, na denúncia formulada pelo Ministério Público. E a ação também contra os dois clubes que foram favorecidos, que tiveram o favorecimento pecuniário, o favorecimento, os louros da competição, através do título de campeão e do título de vice-campeão em jogos manipulados por essa organização criminosa. Eu quero voltar e dizer que, além daqueles que foram condenados pelo STJD, qual seja o ex-presidente da federação, o ex-presidente do tribunal, o ex-procurador do tribunal, o coordenador de arbitragem de futebol, também foram condenados dirigentes de clubes. Um deles, inclusive, banido, e os demais
foram suspensos por 1 ano e meio do futebol paraibano. E existe ainda 9 árbitros e auxiliares banidos do futebol da Paraíba. Então, se isso não é e não constitui um fato grave, não é? Pelo menos, eu reputo como gravíssimo, mas é um fato grave que se adequa, se coaduna exatamente com o artigo 692 do Código Disciplinar da FIFA. Portanto, se trata de contratos que são celebrados pelos clubes e administrados pela federação, porque os clubes eles se reúnem no Conselho Arbitral com a finalidade de definir as regras do Campeonato Paraibano de Futebol de 2018. E aí vira o regulamento da competição. Eu estou falando de contratos porque nós, operadores de direito, trabalhamos com esse negócio jurídico, contrato, e representa a reunião do arbitral e o regulamento da competição, um contrato celebrado entre as partes. Então não pode haver uma das partes que fraude, que manipule o contrato em benefício próprio. Isso invalida o negócio jurídico e, portanto, torna nulo o negócio jurídico, no caso, Campeonato Paraibano de Futebol 2018. Nesses termos, a nossa ação tanto está recepcionada pelo Código Disciplinar da FIFA, como também pelo nosso regulamento de competições, pelo nosso Código Civil, pelo Estatuto do Torcedor, que proíbe, inclusive, exige que a arbitragem seja isenta e exige que essa arbitragem seja escolhida através de sorteio. A denúncia do Ministério Público diz que houve manipulação de sorteio. Então, existe a manipulação de resultado, a manipulação do sorteio da arbitragem, e o Estatuto do Torcedor, ele é claro com relação a essas questões e anula todas as partidas onde houve a manipulação de resultados. E se diz que parte do campeonato teria sido contaminado, nós temos aí 9 árbitros e auxiliares banidos do futebol da Paraíba, do futebol brasileiro. Não podem mais apitar jogos profissionais. Então, o grau de contaminação é tão elevado que anula, que ceifa a legalidade, torna ilícito todo o Campeonato Paraibano de Futebol. Daí porque os operadores dessa organização criminosa já foram punidos. Isso na Justiça Desportiva, em tese, cabe recurso ainda, mas existe também uma ação criminal que corre na 4ª Vara Criminal e, portanto, aí a pena é mais dura ainda, porque nós estamos falando de ação penal, ação criminal, e aí as penas vão de 2 a 6 anos de reclusão. Eu falo nessa questão porque, em tese, há uma grande possibilidade de que esses mesmos agentes sejam condenados na ação criminal. E nós não poderíamos ficar inertes, porque a própria Federação Paraibana de Futebol, através da sua atual presidente, ao darmos entrada numa medida inominada, essa no dia 31 de outubro, imediatamente foi marcado o Conselho Arbitral. Então, numa clara intenção de já projetar o campeonato de 2019 e prejudicar, continuar no prejuízo, os clubes Alto Esporte e Desportiva Guarabira, em função de terem sido rebaixados por um campeonato que é nulo, que teve manipulação, que teve dolo e fraude e, portanto, não pode ser convalidado. Então, a federação já se precipitava no sentido de projetar o campeonato de 2019. A ação que foi dada entrada na Justiça Desportiva não teve, por parte do procurador, a atenção devida que deveria ter e não obedeceu os prazos, que são céleres. São prazos onde o presidente do tribunal ou o procurador já poderia ter atendido o pedido das 2 agremiações, já deveria ter determinado a suspensão por 60 dias, conforme estabelece o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e já poderiam os 2 clubes estarem punidos e impedidos de participar do Conselho Arbitral. Mas isso não ocorreu. O que aconteceu foi exatamente o contrário. A pressa de realização do Conselho Arbitral
prejudicando mais ainda o interesse e o direito material dos dois clubes e já tentando se projetar o campeonato de 2019. Nós entendemos, então, a partir do dia 14 de novembro, quando houve a condenação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de todos os agentes, de impetrar agora, no dia 20 do 11, esta ação o qual estamos fazendo referência. Então, nós estamos pedindo a anulação do campeonato, a perda de todos os pontos dos dois envolvidos que estão denunciados pelo Ministério Público, como sendo beneficiados pela organização criminosa e, portanto, não só serem rebaixados, perderem os pontos, passar para a divisão, segunda divisão, a divisão imediatamente abaixo, como também devolver os prêmios decorrentes desta manipulação de resultados. Ou seja, o prêmio da Caixa Econômica Federal, o prêmio foi distribuído com o campeão e o vice de um campeonato que é nulo. Esse valor precisa retornar para os cofres da entidade e ser distribuído com aqueles clubes que não participaram de nenhuma manipulação de resultados. Depois, o Campeonato Paraibano de 2018, ele dá acesso, ele dá direito a participar da Copa do Nordeste, das séries C e D e mais a Copa do Brasil. Todos esses campeonatos têm cota de participação. Os clubes recebem uma cota. Com base no artigo 69.2, nós estamos solicitando que esses valores eles sejam devolvidos por esses dois clubes que deverão ser rebaixados do Campeonato Paraibano de Futebol de 2018 para 2019. Que o Alto Esporte Clube e a Desportiva Guarabira, a Associação Desportiva Guarabira, permaneçam na primeira divisão, como é de direito. Há um negócio jurídico, através de um contrato que foi fraudado, que houve dolo dos agentes, portanto, é nulo esse contrato e, consequentemente, o resultado não pode ser para beneficiar aqueles que fraudaram o campeonato. Tudo isso em tese, mas já contando com uma condenação por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e ainda uma possível condenação da 4ª Vara Criminal da capital. Então, são esses os esclarecimentos, presidente, que eu, na assessoria jurídica, presto nesse momento. Eu ainda quero acrescentar uma fala no sentido de solicitação de apoio. Eu não solicito só apoio à nossa torcida, a torcida do Alto Esporte Clube, a torcida da Desportiva Guarabira, mas eu peço apoio aos cidadãos de bem que compõem a população paraibana. Nós, não como torcedores, mas sim como contribuintes, que somos contribuintes do Estado da Paraíba, não podemos assistir um esquema de corrupção, não podemos acompanhar uma organização criminosa e fazer de conta como se nada tivesse acontecido. Precisamos acompanhar, isso é um fato grave que ocorreu e acredito que continue ocorrendo em termos de corrupção dentro do nosso futebol. Então precisamos não só lutar como cidadão por uma honestidade política em relação a partidos e a governantes, mas sim em todas as esferas. E no futebol paraibano não pode ser tratado de maneira diferente, não é verdade? Então, eu peço aqui esse apoio aos cidadãos paraibanos que cobrem posicionamento, porque indiretamente e diretamente, todos os clubes, eu não falo só do Alto Esporte Clube e Desportiva Guarabira, eles têm uma função social, eles geram emprego direto e indireto. Então, temos cerca de muitas famílias que se sustentam através desses clubes. Então, a gente não pode penalizar tanto essas pessoas que vivem, eu não estou falando só como torcedor, né? A gente também não pode fazer com que o torcedor que comprou o ingresso, que saiu de casa para assistir um espetáculo, que é uma oferta de entretenimento, um jogo de futebol, isso já ter sido manipulado, não é justo. Então a gente tem que trazer mais do que o âmbito do futebol e trazer também essa cobrança de honestidade, essa cobrança de corrupção. Não adianta a população em si, eu digo o Brasil no geral, a Paraíba inserida nesse contexto, lutar contra a corrupção só no meio político. Futebol, movimento estudantil, tudo que se diz respeito à população faz parte
desse critério e dessa informação. Então, a população precisa cobrar honestidade em todos os sentidos, em todos os casos. E nesse caso não é diferente. Existiu manipulação, existiu organização criminosa e, na minha opinião, o lugar de corrupto é na cadeia. Então, a gente vai continuar lutando e o que for necessário ser feito para que isso continue, que esse processo seja dado continuidade em todas as instâncias possíveis, da minha parte, da Esporte Clube e da Desportiva Guarabira, vamos tomar todas as atitudes e ações necessárias. Também queremos acrescentar, né, que temos os nossos patrocinadores, aqueles que nos patrocinam, né, e a gente sabemos que o comércio hoje já é saturado, o sofrimento que eles têm, e eles disponibilizam para a gente os recursos em termos de patrocínio, e a gente tem que prestar conta para que ele não fique também enganado, né, de patrocinar um futebol que realmente está num escândalo desse brasileiro. E a gente precisa que realmente tenha uma punição, como já foi citado por vocês, e por nós aqui, né, hoje, e que esse patrocinador, ele possa realmente, no ano que vem, ter um novo ano de poder patrocinar não tão só a Desportivo, como também o Auto Esporte, justamente na primeira divisão. Agradecemos a atenção, esperamos que esse vídeo, essas informações sejam duplicadas, o embasamento e a informação é com pedido de urgência e com relação à honestidade, ao processo. Então, quanto mais compartilhado, quanto maior for a divulgação dessa informação, não será beneficiado, teoricamente, só o Auto Esporte e a Desportiva, mas será beneficiado o futebol paraibano. Precisamos moralizar. E a gente vai lutar e está lutando pela honestidade. Apenas isso.